Começam os campeonatos estaduais. Sim, os campeonatos estaduais. Aqueles que no passado tinham um sabor especial, um peso muito grande. Eram os títulos sonhados pelos grandes clubes do país. Bem, o mundo mudou, né? O mundo mudou completamente, as distâncias não são tão grandes, a conexão entre cidades e países é imensa, a internet aproximou todo mundo, a tecnologia, as transformações, né, do planeta e da humanidade, e nisso aí o campeonato estadual virou algo secundário, até meio provinciano. Eu não acho que eles deveriam ser banidos, eliminados. Acho que eles podem até existir como pré-temporada, curtinhos, rápidos, e não durando mais de 3 meses, como é o caso aí dos estaduais, que começam poucos dias depois do encerramento da temporada passada. É impressionante, mas se você comparar o que acontece aqui no Brasil com o que acontece com os times da Europa, lá você tem algumas equipes que entre uma temporada e outra, entre o último jogo oficial de uma temporada e o primeiro jogo oficial da outra temporada, chegam a ter 100 dias. 100 dias! Mais de 3 meses. Aqui no Brasil, as equipes têm 40 e poucos dias, estourando aí 50. Metade, né, em média. Em geral, a metade do tempo que os europeus têm de intervalo entre uma temporada e outra. O Atlético Paranaense, entre o último jogo, como ele disputou a final e ganhou, né, a Copa Sul-Americana, entre o encerramento da temporada passada e a abertura da atual temporada, 38 dias apenas. É muito complicado. É muito pouco tempo, porque 30 dias de férias. E aí você tem 8 dias, 10 dias, 12 dias para fazer reapresentação, exames médicos, condicionamento físico, primeiros treinamentos, jogos de pré-temporada para dar um mínimo de ritmo. Não há tempo, é muito pouco. É muito pouco. E esse período ele é tão diminuto por conta da existência dos estaduais. Se fossem campeonatos disputados num período de um mês, digamos assim, poucas datas, né, com os pequenos jogando antes, se enfrentando para chegar na hora da verdade enfrentar ali os grandes, né, os times de primeira divisão, digamos, ou até de primeira e segunda, dependendo de cada estado, cada contexto, você teria aí uma folga maior para que os times pudessem ter pelo menos alguma coisa mais próxima do ideal. Até em relação aos times argentinos, você tem uma dificuldade, há uma diferença muito grande. Na Argentina o calendário está sintonizado com o da Europa. Eles não jogam em data FIFA e entre o final de uma temporada e o início da outra, algumas equipes chegam a ter, por exemplo, 78 dias de intervalo. É muito em relação a quem tem 40 e poucos. Isso significa um mês, 30 dias a mais, aproximadamente. Outras têm um pouco menos, mas a média é essa, em torno de 30 dias a mais para um time argentino em relação a um time brasileiro entre o fim de uma temporada e o começo da outra. Por essas e outras, as contratações que acontecerem durante o mês de fevereiro, até em março, elas serão aceitáveis. Porque é impossível que os clubes consigam fazer tudo isso e contratar num período tão curto. Acabou o campeonato, 40 e poucos dias depois começa outro campeonato. Termina o brasileiro, começa o estadual. Ou seja, o calendário ele é sufocante e isso também coloca os próprios campeonatos estaduais, da maneira que eles são disputados hoje, numa situação de total desvalorização. Eles vão perdendo a importância, o apelo, cai a audiência da televisão, já se comenta muito que a própria TV não tem mais tanto interesse em transmiti-los, pode mudar muito essa relação para 2020, enfim. Mas é o que temos. Começam os estaduais, inchando o calendário, dificultando em uma série de aspectos, mas é assim que funciona no Brasil. E como as federações dependem dos estaduais, e são elas que elegem o presidente da CBF, a chance de uma mudança radical nesse calendário é muito pequena. A não ser que a imposição econômica, via televisão, que é quem banca e sustenta essa brincadeira toda, crie um novo cenário e obrigue os cartolas a recuar, a ceder, em nome não do futebol, mas de seus próprios interesses. Ok? Valeu, saudações!